Voltamos a apresentar 80 anos de história. Rádio Clube, Rádio Clube. E depois de então avançando mais um pouco, veio a época das novelas. As novelas foi o período auge do rádio, né? Novelas e auditório. A Clube chegou a manter 13 novelas no ar, vamos supor, metade segunda, quarta e sexta, outra metade terça, quinta e sábado. Ela concorria com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e, inclusive em audiência. Eles tinham 70 elementos contratados, fora os outros que eram rituais para uma ponta, assim. Esse trabalho de novelas foi, se não me falha, até 1967, quando o evento da televisão caiu um pouco. No começo, inclusive, foi o susto que o rádio acabaria. Mas não acabou e não vai acabar, porque o rádio se pode ouvir em qualquer canto do sangue. Não é que nem a televisão que te prende a atenção, né? O rádio se ouve em casa, ouve no futebol, ouve no banheiro, ouve pescando, ouve viajando, então ele acompanha de todas as horas. Por isso que o rádio leva vantagem sobre a televisão, pela mobilidade dele, né? Você veja uma coisa, a Rádio Clube Paranaense tinha, na época que eu trabalhei lá, um cast de cantores e cantoras contratados pela Rádio Clube Paranaense. Tinha um auditório com programas de grande audiência e de grande presença de público. 2 orquestras, conjuntos regionais, um grande elenco de radioteatro, espetacular, uma equipe de esportes. Então a Rádio Clube Paranaense, guardadas as devidas proporções, na época era a Globo de Curitiba. A Rádio Clube teve, em determinado período, a oportunidade de apresentar 13 novelas por dia. 13! Simval Martins, radioator. Tinha o Ivo Ferro, que era o diretor do Rádio Teatro, que era uma pessoa de uma exigência fora do normal. Ele era considerado pela maioria dos colegas de trabalho dele como um estúpido, porque ele não tinha papas na língua. Ele queria bem feito, queria que fizesse trabalho bem feito. E aí não tinha verbo que sobrasse por conta dele. Ele exigia mesmo, ele era de dar porrada nas pessoas, para que fizesse um trabalho bem feito, de tanto que ele exigia a qualificação artística profissional dessas pessoas. Tinha muitas cartas, a gente recebia muitas cartas, e na rua, quando comecei a fazer novela, saía na rua, o pessoal atacava, queria autógrafo. Depois nós saímos viajar com uma companhia de teatro também para fora, para todo o Brasil. Nossa, era muito bom, o pessoal recebia a gente muito bem, sabe? É a mesma coisa que esses artistas da Globo. Um elenco desse, com programas de auditório de grande audiência, com programas maravilhosos, enfim, com tudo isso, chegar ao ponto que a Rádio Clube chegou hoje, é de chorar. É de chorar. Porque foi um desrespeito que fizeram com a Rádio Clube Paranaense, uma emissora que tinha uma audiência incrível, não só em Curitiba, no interior do estado, em todo o país, uma emissora com essa potencialidade toda, com ondas curtas, com valores maravilhosos. Rádio Clube AM 1430. Veja a dificuldade, por exemplo, no jornalismo. Bem, televisão não havia. Havia uns gravadores enormes, pesadíssimos, mas não tinham celular. Computador não havia. Satélite nem pensar, isso era ficção científica. Entrevistei pelo menos uns 4, 5 presidentes da República. Estive em Brasília antes de inaugurar Brasília, a convite do governo, um mês antes de inaugurar, foi no dia 21 de março de 60. Então o presidente da República convidou as autoridades do Estado e um de cada rádio, um de cada jornal. Deu passagem de tudo para conhecer Brasília, como era. Era um nada ainda naquela época, né? E aconteceu um fato curioso comigo. Não existia gravador, aí eu já estava no rádio há bastante tempo, né? Daí já tinha gravadores, mas eram com eletricidade. E nós tínhamos um gravador geloso, semi-portátil, que tinha mais ou menos esse tamanho, mas só funcionava com luz. O interesse da gente era entrevistar o Juscelino, né? Outra coisa importante que a Clube tinha, a revista matinal. A revista matinal foi criada por Arthur de Souza,
ficou no ar 29 anos, no ar. E revista matinal porque o programa dele era como se fosse uma revista, virando as páginas do noticiário local, da cidade, do estado, do Brasil, do mundo, curiosidades, o que acontecia. E, por último, tinha o boletim fúnebre, que dava os falecimentos em missa de sétimo dia. Tanto assim que o pessoal acostumou tanto que o pessoal não saía de casa sem ouvir essa parte, certo? Então ficou inclusive famoso assim morreu, a revista matinal deu. Talvez o grande momento que a gente tenha vivido do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista do jornalismo enquanto intervenção sociológica também, e de cidadania e de comunidade, foi o evento Copel, quando a rádio praticamente iniciou um processo jornalístico de fazer uma luta para a preservação e a não venda da Copel. Aquela cobertura, aquela marca que depois a imprensa veio toda junta, começou com a Rádio Clube naquela ocasião, com as entrevistas e com a rádio tomando uma postura. A rádio naquela ocasião, historicamente, assumiu alguma coisa histórica. E não foi a direção da rádio que assumiu. Não foi a alta direção, não foi a cúpula, foram os jornalistas, nós mesmos, profissionais, que pegamos a bandeira da Copel e dissemos assim: a Copel não pode ser vendida. E a Rádio Clube está com aqueles que não querem vender a Copel. E o povo veio com a gente. Estamos apresentando 80 anos de história.